Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que maravilha estarmos aqui mais uma noite para mais uma live, né? Enquanto as pessoas vão entrando, eu gostaria, né, de antes de falar sobre o tema da live aqui para vocês hoje, eu gostaria muito de apresentar um material para vocês maravilhoso, né? Que é um material lindo, que eu gosto muito e que eu e minhas amigas lá da Parentalidade Consciente, nós confeccionamos esse material, que é esse box Intenção de Mãe. Então, meu primeiro escrito, né, juntamente com elas, é o box Intenção de Mães, tá bom? A gente vai estar fazendo um lançamento aqui em Jussara também. Boa noite, Aparecido, tudo bem? A gente vai estar fazendo um lançamento aqui em Jussara desse material, né, que eu escrevi juntamente com as meninas lá da Parentalidade Consciente. Então, fica aqui para vocês. Vou fazer uma live explicando também como trabalhar com esse material maravilhoso aqui, tá? Que vocês vão amar, feito pela editora Literare, tá bom? E nós vamos então aguardar a Anne entrar aqui, porque hoje nós temos muitas coisas bacanas para a gente poder falar um pouquinho, incluindo, né, o nosso tema da noite, criando filhos desiguais. Já pararam para pensar o quanto que nós precisamos ser uma mãe para cada filho que nós temos? E às vezes a gente quer igualar todo mundo, né? Igual salsichinha na latinha, todo mundo do mesmo tamanhozinho, do mesmo jeitinho. E isso dá problema lá na frente. Oi, Anne! Então a Anne já tá aqui. A Anne é uma fonoaudióloga, minha amiga, né, do curso Olhar Além do Sintoma. E então eu já vou convidar aqui a Anne para estar com a gente, para que a gente já possa começar também. Desde já eu agradeço muito a Anne por ter aceitado o convite, né, por estar. Viu, pessoal? Ela vai se apresentar agora para vocês também. Ela não é aqui de Goiás. Ah, oi, Anne! Tudo bom? Tudo bem, e você? Pessoal, enquanto a gente conversa aqui um pouquinho, eu gostaria que vocês fossem falando sobre o som. Vocês conseguem ouvir bem? O som tá tranquilo? Eu tô te ouvindo super bem. Tá super bem para você? Tá. Se tiver com eco, vocês avisem aí para nós, por favor. A Cássia está dizendo aqui, ok. Obrigada, Cássia. Ok, então. Anne, fique à vontade, tá bom? Conte quem é Anne Paula pra gente um pouquinho. Já é parceira aqui, né, das nossas lives, mas tem muita gente que é nova também e que é bom a gente se conhecer. A Anne é uma fono do meu coração, que eu gosto muito, né? Porque o trabalho que ela faz, nós temos um paciente em comum aqui, que ela faz atendimento online com ele, e essa mulher é assim, ó, fantástica, né? Então, quem é você? Bom, então meu nome é Ani Paula, eu sou fonoaudióloga há 23 anos já. Tenho algumas especializações, trabalho e já trabalhei bastante com bebezinhos, desde prematuro até idosos. E eu acho que cabe aqui, então, tenho, né, o olhar além do sintoma, e eu acho que cabe aqui dizer uma outra coisa de expertise, que é, tenho 3 filhos. Bacana. Né? Que além, eu sempre digo assim, além da parte teórica e prática do consultório, eu tenho uma bem prática aqui em casa. E eu acho que é bem bacana a gente poder dividir, né, as experiências, trocar. E eu quero também trocar o elogio contigo, porque é uma psicopedagoga, neuropsicopedagoga, professora, escritora, é tudo de bom essa mulher. Obrigada. Ai, ai, ai. Bom, e aí eu achei super legal esse convite, assim, porque eu acho que irmãos, né, esse assunto, ele mexe com a gente, né? Até hoje ali no meu Instagram, uma
pessoa perguntou, mas eu não tenho filho, essa live, né, para mim? Eu disse sim, porque todos nós somos filhos. Não, tem gente que não tem, mas é filho de alguém, né? Tem um pai, tem uma mãe, tem irmãos. E a gente poder ter esse conhecimento, assim, esse entendimento, eu acho que traz muita luz, traz muitos insights da nossa vida, da nossa infância também, né? Então, quando a gente conversa esse tipo de assunto, é para os nossos filhos, para educá-los melhor, mas também vai revisitando nós lá atrás como pequenos, junto com nossos irmãos, e agora também, né? Agora de adultos. Mas eu acho que o grande, vamos dizer assim, o grande barato, a grande fase é quando nós somos crianças, né? Onde a gente aprende a socialização, onde a gente aprende os desafios, são com os irmãos. Né? Entre tapas e beijos, entre brigas e reclamações. É com eles que a gente tem o primeiro contato do mundão que vai ser ali fora, né? E eu acho que são recordações que ficam, que marcam e que estão aqui no nosso profundo e que com certeza depois a gente passa aqui para os nossos filhos também. Então, eu acho super legal. Com certeza, né, Anne? E uma das coisas que eu acho muito bacana é que às vezes a gente pensa e a gente quer, né, criar os filhos todos do mesmo jeitinho, né? Até quando eu coloquei esse tema aqui, né, é criando filhos desiguais, né? Teve algumas mães que me chamaram no direct perguntou assim, né? Mas como assim criando filhos desiguais? A gente precisa criar todo mundo iguais, porque senão vai ficar. Um vai ter mais que o outro vai ter menos. Aí eu peguei e falei: olha a necessidade, né? Porque é justamente sobre isso, né? É justamente saber que nós somos diferentes, né? E se nós somos diferentes, então por que a gente quer tanto criar os filhos iguais? Exatamente, exatamente. Quando a gente fala assim na criação, na comunicação, a gente observa que a gente tem conexões, né? Que para mim comunicação, antes de qualquer coisa, é conexão, né? Eu me conectar com alguém. Então nós temos conexões, se a gente olhar para os nossos relacionamentos, a gente se conecta diferente com cada pessoa. Então, realmente, com amigos, com o namorado, com os pais, com os filhos, a gente se conecta diferente. Então, o meu relacionamento, o meu trato, né, a minha conversa com essa pessoa vai ser diferente de A com B, com C. E com os filhos, a mesma coisa. O que a gente tem que pensar, assim, que eu sempre digo? Sábado, né, tu teve a live da característica de cada filho, do primeiro, segundo, terceiro. Eu acho importantíssimo isso. Mas também, junto com isso, a gente se dá conta que nós somos mães diferentes em períodos diferentes também, né? Eu, quando tive o meu mais velho, eu tinha 26 anos. Então, eu hoje sou uma mãe muito diferente do que eu era há 18 anos atrás. Então, até no trato, e o meu filho é outro também, né? Então, ele também foi mudando, eu também fui mudando, e eu mudo com cada filho, e filho muda com cada um. Essa é a beleza, né, das coisas. E eu acho que é super legal falar sobre isso, porque as mães, agora vendo a pergunta que te fizeram no inbox, elas ficam se cobrando muito que tem que ser igual para todos. Ah, eu tenho que fazer igualzinho para cada um. Então é aquela eterna culpa, porque a gente nunca vai conseguir ser igual para cada um, né? Igual como é com todos. Até porque cada filho tem um temperamento, tem um jeito de agir. E eu não posso, se eu tenho um filho sanguíneo e um melancólico, tratar eles da mesma forma, né? Uma ordem que eu vou dar tem que ser diferente para cada um, para eu ser mais assertiva, assim, para eu chegar mais ali no coração dessa criança, né? Tem uma historinha até que eu fiz, não sei se eu posso contar, Kellen, assim, bem rapidinha, Pode. de um vídeo que eu fiz, que eu acho que ilustra bem isso, assim. Que é uma história, né, contando que Buda tinha um assistente e Buda recebe pessoas para orientação, né? E entrou uma pessoa e perguntou: Buda, Deus existe? E Buda respondeu: não, Deus não existe.
Aí essa pessoa agradeceu e foi embora. Entrou uma segunda pessoa e perguntou: Buda, Deus existe? E Buda disse: sim, Deus existe. A pessoa agradeceu e foi embora. Chegou a terceira pessoa e Buda perguntou para Buda: Buda, Deus existe? E Buda respondeu: talvez sim, talvez não. A pessoa agradeceu e foi embora. E o assistente disse: meu Deus, Buda, como assim? A mesma pergunta, tu deu 3 respostas diferentes? Aí ele disse: é porque eu me conectei com cada um deles e eu respondi de acordo com o que cada um precisava ouvir. E é mais ou menos isso para os filhos. Então, o primeiro que ele disse que Deus não existia era uma pessoa que é super assim, sabe, só para contrariar? Então, se ele disser A, eu vou fazer B. Então, ele falou: Deus não existe. E aí, aquela pessoa saiu achando: sim, Deus existe. Aquela que Buda respondeu que Deus existia, sabia que gostava de Buda. Então, Buda disse: o que eu dissesse, a pessoa ia acreditar em mim. E o terceiro, eu percebi que era uma pessoa muito curiosa, muito estudiosa e que ela mesma queria chegar às suas respostas. Então, eu deixei ele com a dúvida. E essa história para mim é fantástica porque mostra o quanto é importante a gente se conectar com a outra pessoa que a gente está conversando. E com os filhos, então, olhá-los, percebê-los e aí poder tratá-los da forma que vai ser mais assertiva, que vai chegar, eu sempre digo assim, não lá no cérebro, vai chegar lá no coração deles, né? E aí se torna aquela comunicação onde a gente olha e a pessoa já compreende. Onde a gente olha para o filho e o filho também já te compreendeu. Porque criou essa conexão que eu disse que é a comunicação, né? E só é possível na medida em que eu percebo que cada filho é um ser humano totalmente diferente entre eles e um ser humano totalmente diferente de mim. Porque também, às vezes, né, eu observo as mães querem que os filhos sejam exatamente daquela forma. E a gente tem que perceber que não, é um outro ser humano, saiu de mim, né? Mim, do meu marido, mas é uma outra pessoa, com outras visões de vida, com outras percepções. Eu costumo sempre dizer que eu aprendo muito com os meus filhos, mas isso só é possível quando eu estou conectada com eles. Se eu parar para ouvir, prestar atenção, e não pensem, né, que não tem cobrança. Ai, mãe, para mim tu falou desse jeito e para mana daquele outro, né? E aí eles já sabem. É porque cada um é de uma forma. Eu não tenho como falar da mesma forma com cada um. Eu sei como cada um vai reagir com aquela ordem que eu vou dar. E isso só acontece com essa conexão. Se eu permito olhar que cada ser humano é único e Isso é tão totalmente importante. diferente de mim. Isso é tão importante, né, Anne? Principalmente para a gente enquanto mães. Porque às vezes a gente cria muita expectativa para os nossos filhos, né? E tá aí uma coisa que a gente não deve esquecer, que a expectativa é minha, só minha. Não é do meu filho. Uhum. Eu crio expectativas para que ele seja de determinada forma. Mas ali tem uma personalidade que é dele. Então, ele não vai fazer igual a mim, ele não vai ser igual a mim. E muitas das vezes também a gente encontra as controvérsias, né? Porque às vezes são pais extremamente agitados, mas que querem ter um filho tranquilo, calmo, sereno. E aí, às vezes, não vai conseguir, né? É, Porque se eu própria, né, já gerencio o meu lar ali, o meu ambiente de uma forma mais agitada, como ter um filho totalmente, né, tranquilo, zen, sereno? Não vai acontecer. Então, às vezes, a gente meio que cria expectativas demais para pessoas que são nossas, mas que são diferentes da gente. Elas exatamente. também têm as perspectivas delas, né? Exatamente. A gente tem que estar sempre assim, aquela frase orar e vigiar, nos observando, né? Exatamente para isso, para eu não colocar as minhas expectativas, os meus sonhos, as minhas frustrações, as minhas crenças nos meus filhos, né? Eu consegui ser o mais aberta possível para me melhorar primeiro, para poder ter uma comunicação aí maior com eles.
E uma coisa assim que eu acho super bacana, eu tenho um filho, a gente teve os filhos bem espaçados, né? Então tinha tudo para cada um estar no seu canto enfim. E eu acho que a forma que a gente vai levando também cada um, eles são super unidos. São super assim, eles se entendem. Um tem 18, um tem 14 e um tem 9, e uma tem 9. E eles conseguem achar coisas em comum, atividades em comum, gostam de estar junto. E eu acho que isso é muito da postura dos pais, né? Como a gente vai lidando com as dificuldades, com as diferenças entre um e outro, que vai trazendo essa conexão também entre eles, né? Eu acho isso super, super saudável e super possível, porque aqui em casa se aplica, né? Então não é nada da minha cabeça. E muitas, vamos dizer assim, momentos que a gente pode dizer, meu Deus, eu tô acertando, eu tô errando. Eu acho que a gente não tem que parar para pensar muito assim, tô acertando, tô errando. A gente tem que só olhar assim, o que eu tô fazendo o meu melhor, o que eu acho que é bom agora. Eu tô conectado, eu tô prestando atenção? Tô. Então eu vou indo, né? As palavras-chave que eu sempre digo é conexão, que daí ali tem atenção, olhar e amor. Se tem essas duas coisas, mesmo que a gente erre, a gente acerta, né? Porque as crianças são perceptivas, elas percebem, né? Elas percebem se tu tá conectada, se tu tá sendo, vamos dizer assim, coerente com aquilo que tu faz, né? Com o exemplo que tu dá também. E que tu as respeita também dentro dessa hierarquia. Então, aqui elas sabem bem direitinho quem é quem. A gente tem um anjinho, então todos sabem o seu lugar, qual é o lugar de cada um. E eu acho que isso traz também uma harmonia e uma paz, né? Para quem não sabe muito, quando tem um aborto ou um natimorto, eu acho que é super importante a gente sempre lembrar que esse filho conta, ele faz parte, ele ficou esse tempinho no nosso sistema, era o que precisava ali, e ele conta. Ele é um filho também. Então, eu acho que isso é super importante, assim, para as famílias terem essa percepção também, né? Exatamente. E a gente vem vindo assim, né, Anne, de um sistema que a gente precisa muito mostrar para os nossos filhos qual que é o lugar deles, né? Porque, como o tema mesmo diz, criando filhos desiguais, né? Não nasceram todos na mesma horinha, no mesmo momentinho, por mais que sejam gêmeos. Então, cada um teve a sua hora, teve o seu dia, por isso não são iguais. E cada um vai exigir de mim um tipo de mãe. Às vezes eu tenho dois, né? Vou falar por mim que eu tenho dois filhos. Então, um de 8, o outro de 10. Então, um exige que às vezes eu fale mais, que eu seja mais intensa, porque ele quer mais atenção. E às vezes eu preciso me observar para saber como eu vou dar essa atenção para ele, para suprir isso dele. Porque muitas das vezes os filhos, eles fazem determinadas coisas para chamar a atenção, para que você fale com eles, independente do que você vai falar. Eles querem que você fale, que você olhe para eles, que você veja eles e que eles se sintam pertencentes. Como eu disse na live anterior, né? Uma live está seguindo a outra. A Michelle, quando ela trouxe ali, né? Primeiro filho, segundo filho, posicionamento e lugar de cada um. Então, é preciso respeitar isso. E quando a gente passa a não respeitar, as coisas saem, entram em desordem, entram em desequilíbrio, né? E isso eu posso ver só não enquanto mim, enquanto mãe, mas como filha também aqui com os meus irmãos aqui atrás, né? Exatamente. Então vale para os dois lados. E isso é muito importante, porque cada filho, a gente pode ter 10 filhos. Os 10 filhos vão te exigir uma mãe diferente para cada um. Exatamente. Porque tem um que vai ser mais tranquilo, você vai poder maneirar. Tem outro que vai exigir que você esteja mais presente, que você olhe mais.
E é como eu disse na live anterior com a Michelle também, a gente briga o tempo todo para pertencer, né? A gente briga para Uhum. pertencer pelo ciúme dos pais, por querer a atenção dos pais. Exatamente. Eu quero mais, eu quero Então, isso, eu quero aquilo, né? E, e e eu aí sempre. onde a gente, enquanto mães, a gente precisa estar atentas a isso, né? Para a gente perceber aquele que exige mais de mim. Será que eu não estou olhando tanto assim como eu deveria olhar e fazendo ele se sentir tão pertencente como ele deveria se sentir? Exatamente. E não só, e também nós, como mães, agora eu vou dizer, eu acho super importante ter essa percepção assim, que o mais velho naturalmente, né, o primeiro naturalmente, ele é mais responsável, ele tenta ser mais aprovado, ele tá mais próximo dos pais, ele quer ser o exemplo, né? Geralmente é isso que acontece. E os pais acabam, sem se dar conta, dando mais ainda tarefa para essa criança, né? E isso vai se tornando um fardo também. Então, por exemplo, aquela coisa, ai, cuida do teu irmão, olha para mim, não sei o quê, sabe? Dando tarefas para esse irmão mais velho, e o irmão mais velho vai absorvendo, vai fazendo, vai absorvendo, vai fazendo. Por quê? Porque o mais velho quer uma aprovação, ele quer ser todo certinho, ele quer dar o exemplo. Mas e aí, como é que. E a sobrecarga deste filho? Né? Então, a gente ter também essa percepção que sim, por mais que seja um filho super atencioso, que esteja ali atento, que esteja ali presente, né, e disponível, a gente se dá conta que também não é assim, é o meu papel cuidar, não é o papel dele, né? Eu sempre conto assim, imaginar, a minha mais nova é uma menina e tem os dois meninos que são mais velhos. Então, muitas vezes eles, mãe, olha, tem que cuidar isso. Aí eu dizia, meus amores, relaxem. Deixa com a mamãe e o papai. É a mãe e o pai que cuidam. Vocês só se divirtam. Então, a gente tem que estar alerta para isso, porque os irmãos mais velhos sempre vão assumir esse papel. Então, o conhecimento mesmo da característica de temperamento, do lugar de cada um, nos ajuda também nessa orientação para os filhos, né? Vai nos dando esse norte, assim. Como eu falei antes, a gente sempre quer acertar, a gente não sabe se vai acertar sempre, mas a gente tendo mais conhecimento, e o mais conhecimento que eu digo não é ler zilhões de livros, olhar várias técnicas, porque também a gente fica poluído, fica dizendo, meu Deus, eu não dou conta, não vou conseguir fazer tudo isso que eu tô lendo, não. E um pouco é a gente o sentir, sabe? Desenvolver esse sentir, esse perceber, e aí eu volto para a palavra conexão. A gente se conectar. O que é preciso agora? O que eu preciso agora, neste momento, com os meus filhos? É largar a louça e eu ir cuidar deles. É deixar a roupa para amanhã e eu sentar lá agora e fazer. Entende que às vezes a gente prioriza coisas que podem esperar. Os filhos não podem, né? Eu canso de ter que orientar os pais terem que sentar no chão e brincar, os pais largar o celular, os pais fazerem, porque eles estão muito com desconexão dessa tarefa. O oposto, não sei se tu vê isso também, Kellen, o oposto, ou a desconexão, que daí, né, terceiriza para babá, terceiriza para tudo, ou então aqueles pais que sufocam demais, assim, a criança não consegue nem ter a chance de pedir água porque os pais já estão dando, sabe, os opostos, assim, tá? O meio termo tá mais escasso. Não sei se tu percebe isso também. Exatamente. A gente acaba vendo pais, né, Anne, que fazem muito pelos filhos e acabam tirando dos filhos a independência que eles precisam ter. E a gente sabe que a gente tem janelinhas aqui no nosso cérebro, né, que em determinados momentos da vida elas vão se fechar e não vão abrir mais. Então, a cada fase são únicas na nossa vida, né? Então, a neuroplastia, ela traz aí pra gente essa vasta construção de que aquilo que a gente está dando de exemplo para os nossos filhos, de acordo com o que eles necessitam, é porque naquele momento eles estão precisando daquilo. Mas se daí a pouco você começa a fazer para eles e não com, né?
É sempre trocando para com. Não faça as coisas para o seu filho. Jamais, gente. Façam as coisas com os seus filhos. Exatamente. Porque a um certo momento da vida, eles não vão querer mais que você faça com eles, porque essa gavetinha já fechou. E aí você pode, às vezes, sentir falta disso, né? É. E tudo nessa vida passa muito rápido. E a gente, enquanto mães, às vezes não percebem o quanto que os filhos crescem. Você só percebe que eles já cresceram depois que eles falam assim, ai, não quero mais aquela festinha ali de aniversário como era antes do bichinho, né? De tal coisa. Eu falo porque eu tô percebendo isso aqui em casa, né? Davi tá entrando na pré-adolescência agora. E aí os aniversários já passaram a ser assim na pizzaria, né? Coisa que antes tinha ali a festinha, né? Do Homem-Aranha, acabou, agora é outra coisa. É. Então a minha janelinha disso daí já fechou, né? O que eu pude inserir ali naquele momento, naquela hora, já foi. Então a gente precisa estar muito atentas a isso, porque junto com os nossos filhos, eles nos ensinam e nos diz o tempo todo do que eles estão precisando. E às vezes nós, por cuidar demais, por uma superproteção demasiada, acabamos dando tudo na mão, essa janelinha fechando e a gente não realmente deixando os filhos serem independentes quanto eles precisariam ser. É, exatamente. E aí, que adulto vai ficar, vai se tornar, né? Um adulto que vai ter aquela percepção de não sou capaz, não dou conta sozinho, ou mais inseguro, né? Então a gente tem que pensar que a hora, a dureza, vamos dizer assim, é mais fácil quando a gente ensina do que a vida. Então, os papais ficarem atentos, é muito mais fácil eu ser mais dura e ensinar algo do que deixar ele sozinho lá na vida depois aprender. E a dureza que eu digo é isso, é dizer o não, não, não pode, não, não é, não, não vai ganhar. Agora, sem nada, fica ali quietinho, aprendeu né, o momento do tédio, aprender a se distrair sem ter nada para fazer. Eu digo, porque senão depois fica aquele adulto que não aguenta nem esperar meia hora numa fila, né? Então a gente é tudo ali na criança que a gente vai ensinando, são oportunidades. E como tu disse, né, passa rápido. A gente estar com eles, a gente aproveitar cada minuto. Me lembrei de eu fiz o curso com uma psiquiatra e achei muito legal o que ela colocou. Que, assim, 12 anos, a gente só vai ter uma vez na vida. Até os 12, né? Nossa vida até os 12 é a criança ali. Depois a gente carrega essa criança o resto do tempo. Mas a gente vai ser adulto e idoso. Então, a fase mais divertida é ali, até os 12, né? A nossa fase mais legal. E aí a gente ter essa consciência também de permitir os nossos filhos brincarem, se sujarem, brigarem, se abraçarem, fazer as pazes, correrem, se chatearem, se acharem injustiçados, né? Porque geralmente, vamos dizer assim, o mais novo olha o mais velho, ai, mas por que que ele pode e eu não? Porque é o mais velho, já tá mais velho, já pode e eu não. Então, ir aprendendo essas coisas ali dentro. E não dizer, ah, então tu vai também. Não, cada filho no seu lugar. E a gente tendo essa percepção, a gente olha pra gente também, talvez ainda alguns questionamentos, algumas, vamos dizer assim, cobranças que a gente possa fazer ainda aos nossos pais, a gente se dá conta de que eles também eram pais que foram diferentes para cada filho, porque cada filho tinha o seu lugar. Então, eu olhar para o meu relacionamento lá atrás com os meus irmãos, como é que meus pais me tratavam, se eu ainda os cobro por algo, que de repente agora posso me dar conta que, opa, é verdade, eu era só o mais novo, eu não podia fazer o que o mais velho fazia. Ou eu era o mais velho, eu tinha que tomar certas atitudes que não tomava, entende? E aí a gente vai tomando consciência, vamos dizer assim, curando questões nossas, e a gente vai sendo daí uma mãe, um pai ainda melhor, assim, mais preparado. Não no sentido da comparação, mas no sentido do entendimento. Quanto mais eu entendo
né? Quanto mais eu aceito, melhor eu fico, melhor eu sou. Vamos dizer assim, mais livre, mais liberado eu estou para também fazer aqui diferente com os meus filhos, né? Então E é eu super acho, legal. e eu acho que assim, né, Anne, todos os pais tentam fazer o seu melhor para os filhos. Ninguém vai errar de propósito. A gente erra porque a gente às vezes não sabe. Mas a questão é uma coisa que eu quero deixar bem clara, assim, para que as mães, os pais que estejam aqui hoje reflitam, né? Será que eu não estou fazendo demais, tentando igualar para os meus filhos? Será que eu não estou dando tudo para os meus filhos? E a gente não pode, né, dar esse tudo. É preciso que as coisas sejam desiguais. É preciso que cada filho busque o que lhe falta. Porque cada um de nós temos uma falta. Você tem uma, eu tenho uma, os meus filhos, cada um tem uma, e a gente precisa aprender a se preencher com isso. E quando a gente não deixa os filhos fazerem isso por eles mesmos, e a gente fica ali tentando, né? Ai, agora vamos dar isso. Ai, agora não, tá faltando tal coisa. A gente fica meio que realmente, né? Alguns pais às vezes chegam no consultório, Kelly, eu não sei o que aconteceu, porque eu já dei tudo, eu já fiz tudo. Eu falo, nossa, o tudo é muito, o É muita tudo é demais. Porque uma criança de 3 anos, ela precisa só de coisas de 3 anos e bom. Ela não Exatamente, precisa do tudo. Então, exatamente. para que a gente olhe para isso, será que na minha ânsia de superproteção, de cuidar bem demais, será que eu não estou dando tudo enquanto eu tinha que ensinar essa criança a buscar É. alguma coisa? A gente percebe assim, e realmente nesse querer dar tudo, dar coisas que não são para aquela idade também, né? Então a criança acaba tendo, ou não valorizando, ou não tendo a maturidade para aquilo não vai fazendo sentido, então a criança não aprende a valorizar o que tem, o que se apresenta. Então é uma criança que depois vai ser uma pessoa insatisfeita, porque nada vai suprir aquilo que ela precisa. Então, eu acho que é bem importante isso. É aquilo que eu falei, é melhor a criança sofrer pertinho da gente do que depois sozinha lá na vida, né? Então, a gente proporcionar também esses momentos para os filhos é muito importante. E agora eu me lembrei de uma outra coisa que é interessante, assim, que teve um caso ali no consultório que a mãe disse: ai, mas eu teria, olha a frase, eu teria 1000 igual a minha filha, mas que nem ele, pelo amor de Deus. Na frente dele, né? Na frente dele. E aí eu penso, imagina o impacto de tu ouvir uma fala dessas da tua própria mãe, né? A gente pensar assim, poxa, se uma é bem querida, é bem pacata, faz tudo o que quer e etc. E o outro é um terremoto, o que eu tenho que aprender com cada um? O que cada um veio para me desafiar também, me desacomodar, para eu aprender com cada um? Como é que eu vou achar, vamos dizer assim, costurar isso? Não querendo nem que a que é quieta fique igual a um e nem que o que é mais brincalhão fique quieto, né? Não há como, não é possível isso. Mas como é que eu costuro esses relacionamentos, né? Eu acho que o grande, o bacana é isso, a gente criar o entendimento. Como é que cada um funciona, como cada um se comporta, como é que eu chego em cada um. Então a gente sempre vai ter o filho que é mais carinhoso, aquele que não gosta muito do beijo. Então, aquele que não gosta do beijo, eu vou ficar, ah, então tu não gosta de mim? Não, pelo amor de Deus, né? Também já vi mães assim, né? Que ficam fazendo chantagem emocional. Não, é o entendimento. Como é que ele gosta de demonstrar o carinho? Deixa eu entender, deixa eu aprender, né? E é uma construção, é uma construção. E a criança também a gente vai ajudando ela mesma a se entender. Como é que ela vai, vamos dizer assim, regular suas emoções,
só se conhecendo. E só é possível através dos pais, né? Exatamente. E aí, quando você fala disso, eu me lembro do livro, né? As 5 linguagens do amor. A gente tem aí as 5 linguagens do amor para as crianças e as 5 linguagens do amor para os adultos, né? Então, tem alguns, se a gente compreendesse como que é a linguagem do amor dos nossos filhos, né? Um pode ter uma linguagem que seja mais de toque, né? Que seja mais de carinho. O outro não, o outro tem que ser uma linguagem de qualidade, de tempo de qualidade. Então, é uma variante muito grande que eu, enquanto mãe, preciso entender que os meus filhos precisam ser criados desiguais. Precisam dessa desigualdade para eles serem quem eles vieram para ser. E eu, como você disse, enquanto mãe, buscar essa conexão de costurar isso entre a irmandade ali, né? Que são eles e minha, que sou adulta consciente aí da situação, para tentar acolher todos ali na sua diversidade, né? Que cada um, você como tem 3, cada um com seus 3, com as suas 3 linguagens aí própria deles, e que tá tudo bem, não tem Exatamente. nenhum errado, não tem nenhum certo demais, tem cada um sendo cada um. Cada um sendo cada um. E é exatamente isso, respeitar a individualidade. Eu acho que esse é o grande legado que a gente pode deixar para os nossos filhos. Eles aprenderem a entender cada um da forma que é. Eu amar o outro exatamente como ele é. Com o que é igual, o que não é igual, com os defeitos, com as qualidades, mas eu reconhecer no outro um outro ser humano, com todas as suas características positivas e negativas, e eu amo desta forma. E aí eu sempre digo, a gente respeitando essa individualidade, eles se tornam seres humanos que se conhecem mais, que conhecem melhor o outro e que estão mais preparados lá para o ambiente da escola, depois para o ambiente social com os amigos, no trabalho, nas relações amorosas. É só a partir de eu me conhecer é que eu vou ser um ser humano melhor. Então, os nossos filhos, eles ficam, vamos dizer assim, muito mais aptos, com uma inteligência emocional, né, melhor, quando eles conseguem respeitar essa individualidade entre eles. Mas que começa pelos pais, né? Exatamente nisso, da gente olhá-los como desiguais, como cada um do seu jeitinho. E a gente aprende com cada um. É tão bonito isso, meu Deus. É isso aí, né? Então, cada um é cada um, né? E isso faz a gente lembrar, né, que às vezes a gente briga tanto para pertencer dentro das nossas famílias, que se a gente começasse a ser pais realmente assim, não tão preocupados com o dar, com o ter, né? Mas que a gente fosse preocupados com essas questões emocionais mesmo, como você disse, que a gente ensinasse os nossos filhos a se frustrarem. Hoje em dia, os pais eles têm assim uma grande dificuldade, né, em frustrar os filhos. Eu digo isso porque por uma carga de coisas que a gente recebe, né, no consultório, às vezes dizeres dos pais mesmo, mas eu não aguento, eu já fico tanto tempo longe dos meus filhos e agora eu não poder fazer isso. Não é que não pode. Cada família tem sua cultura, tem suas tradições, né? Então, mas a gente precisa muito olhar para isso. Qual que é a idade dessa criança para ela ter o que ela está me pedindo? Será que está na hora? Ou E será que lembrando isso é para uma sempre, satisfação minha? e lembrando sempre, agora eu não me lembro, eu acho que é de Harvard a pesquisa, eles fizeram uma pesquisa com crianças de 5 a 12 anos e várias perguntas, né? Mas eu vou aqui trazer uma. A resposta que foi, as crianças que mais se sentiam amadas, dentre todas elas, as que mais se sentiam amadas, eram as que recebiam limites. Então, quando a gente não aguenta dar um limite, quando a gente não aguenta dizer o não, quando a gente não aguenta dar alguma coisa, lembra isso, que não é isso que constrói o amor. Se tu perguntar pro teu filho, meu filho, tu prefere jantar com o pai hoje de noite ou tu prefere ficar no joguinho?
Ah, talvez ele vai te dizer, ah, no joguinho, pai. Mas se tu disser, não, é jantar com o pai, ele vai amar jantar contigo. E depois, uma outra noite, ele vai amar jantar contigo de novo. Então, criar conexão de pessoa para pessoa. E não deixar essa coisa, não, eu tenho que dar o joguinho, eu tenho que dar o melhor brinquedo, eu tenho que dar isso, eu tenho que dar aquilo. Não, não é isso que a criança quer. Claro que se ela tem, ela vai adorar. Mas não é isso que ela quer. Ela quer a tua presença. Ela te quer. Então, dar coisas não vai suprir. O que vai suprir é a tua presença. É a tua força, é tu dar os limites. É isso que faz a criança se sentir mais amada. Eu achei muito legal essa pesquisa. Não me lembro agora qual é o ano da pesquisa, mas super legal. E é muito interessante a gente realmente fixar isso, né, na nossa memória, porque a gente às vezes quer dar muitas coisas a fim de suprir isso daí. E não é isso que vai suprir. A gente vê aí quartos cheios de brinquedos e a criança não está nem aí para esse tanto de brinquedo, né? Às vezes ela continua, querem ter um quarto de brinquedo e mesmo assim continua subindo, continua descendo. Eu falo, olha aí, ela está querendo que você fale com ela está querendo ser vista por você. Ela quer que você, mesmo que brigando, ela está ali o tempo todo ou aquela fazendo para criança que que ela. em vez de brincar, pisa nas peças, quebra o brinquedo, né? O que ela está querendo comunicar ali com essa atitude? Que talvez não seja aquilo que ela queria. Ela queria a presença, o que tu sente ali, brinque com ela, né? E geralmente aí quando a gente vê alguma atitude assim, já o quê? Sai já botando de castigo ou sei lá, né, como cada um faz, mas já sai e já começa ou o grito ou a repreensão e não vai entender realmente a fundo o que é que essa criança tá querendo contar ali com essas atitudes. E eu sempre digo, e isso não é ser conivente com o ato errado, não, né? Mas é a gente entender esse ato errado. Por que ele faz repetitivamente? Por que ele, né, faz birra? Ou por que ele quebra? Ou por que ele grita o tempo inteiro? O que ele está querendo me comunicar? Será que eu estou olhando mais para aquele filho e esse aqui está precisando um pouquinho mais? Será que eu será que essa criança gostaria que eu sentasse mais com ela? Ou que eu conversasse mais? Ou que eu cantasse uma música? Ou que eu fizesse um cafuné? Sabe? Isso a gente tem que tomar muito cuidado até com os filhos únicos, né, Anne? Porque às vezes a gente, por ter só um filho, a gente acaba querendo dar tudo para esse filho. Ah, porque eu só vou ficar com esse, porque eu só vou ter esse, né? Mas acaba estragando, porque a criança ela precisa realmente sentir falta, ela precisa se frustrar para que ela possa conseguir lidar com Sim. essas decepções da vida. Hoje em dia, uma criança ela perde num joguinho, ela fica extremamente desesperada. A maioria das vezes. Às vezes no consultório mesmo, ali jogando, você pensa, meu Deus! E o filho único também tem uma outra coisa que eu acho que é importante, que é aquilo que a gente está falando da expectativa. Como vai ser só ele, tem toda a expectativa em cima dessa criança. E se dá conta do peso que está se colocando em cima dessa criança também, né? Porque ele tem uma tarefa muito árdua, que é, vamos dizer assim, realizar todos os sonhos do pai e da mãe, sem nenhum irmão para dividir essa tarefa, Pensa! né? É muito pesado. Então, eu acho que os pais têm que ter muita consciência, assim, buscar realmente uma rede de apoio, se for necessário, se não está se sentindo, né, confortável ou com algumas dúvidas. Mas eu sempre digo, confiem em vocês, confiem na percepção, confiem no sentir. Não há nada melhor do que olhar verdadeiramente para um filho. Olhe para ele, escute ele, esteja presente. Aprenda sobre os temperamentos, aprenda sobre o lugar de cada filho, né? O mais velho, o segundo, o terceiro. Inclua todos na tua família, né? Até os abortos, que nem a gente falou antes. Que dessa forma a gente vai trazendo mais harmonia, mais serenidade para esse desafio, que é um desafio, né? É uma caminhada linda, árdua
e para mim mega gratificante, assim. Eu acho, falar de filho enche meu coração. E é tão bom quando a gente aprende sobre os temperamentos dele, né? Aqui em casa eu tenho um extremamente sanguíneo, é igual a mãe. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes ali a gente meio que se vê, né? Naquela criança e a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes isso pesa muito. Uhum, Não uhum. deixe o seu filho ser igual a você. Cada um tem sua história. Aprende muito isso. Tenho aprendido até hoje, né? Porque às vezes nessas questões de ficar reafirmando, né? Nossa, eu tô me vendo ali no meu filho. Meu Deus, parece que sou eu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque pesa para a criança também carregar você ali junto dela. Então, Exato. filho, sim, né? A gente tem algumas coisas em comum, sim, mas você é você, vai É, para a vida. é. Então, isso, isso é muito interessante, a gente, nesses temperamentos aí, a gente saber, né? Principalmente a lidar com os melancólicos também da vida. Sim, sim, a gente tem que ter, tem que estar, vamos dizer, consciente, lembrando sempre que nós somos os adultos da relação, né? Então, nós é que temos que conduzir, buscar realmente estarmos inteiros ali para poder orientar da melhor forma. Eu sempre digo, é uma tarefa árdua no sentido de que se a gente toma consciência que é um ser humano ali, uma vida que a gente está conduzindo, né, para a idade adulta, a importância disso, da gente tentar deixar essa criança assim o mais livre do nosso peso possível, é uma tarefa tão legal, tão bonita. E poder reafirmar para eles, assim, eu digo muito seguido, quanto que eu aprendo com eles, como eu acho lindo cada um. Então, eu sempre procuro, até me emociono, eu sempre procuro ressaltar a qualidade de cada um. E aí eles se entendem, porque eles percebem que um tem uma qualidade que o outro não tem, mas o outro tem outra qualidade, sabe? Então vai criando esse respeito, vai criando essa autoestima, vai criando o bem-querer, vai criando uma aprendizagem também, porque a gente vai aprendendo a lidar com um, com o outro, com o jeitinho de um, com o jeitinho de outro. Não só nós pais, eles também, entre eles, né? Ah, é muito lindo. Com certeza. Bom, gente, então eu acho que, né, por hoje foi isso que a gente veio aqui trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? O nosso tema de hoje foi criando filhos desiguais. Cada mãe, cada pai precisa ser para o filho aquela mãe que ele precisa, e não, né, tentar criar todos iguais. Ai, mas eu queria tanto que fosse igual ao outro, que é tão comportado, que é tão assim, né? Nada disso. Cada um é cada um vai exigir de você um certo tipo de pai e um certo tipo de mãe. Ponto, né? Se quando a gente tiver dúvida nisso, pega você e seus irmãos. Você e seus irmãos precisaram de cada tipo dos seus pais aí. Cada um. Às vezes um pai teve que puxar mais um, teve que empurrar mais o outro, teve que fazer um monte de coisas, né? E a vida é assim. E não tem o mais certo, não tem o mais errado, tem cada um no seu lugar. E nós somos, sim, filhos desiguais. E nós Exato. somos, sim, né, filhos na diversidade. E o que que esses filhos dentro de uma diversidade precisa? De pais conscientes, né? Exatamente. Somos Então, indivíduos sejamos pais únicos. conscientes. Exato. Perfeito. Anne, minha querida, muito obrigada mais uma vez, né? Eu que Foi lindo agradeço o esse convite. nosso momento aqui. Passa tão rápido, né? Passa muito rápido. Então, gente, obrigada pelo carinho, por todos vocês, né? Vi vários comentários aí. Obrigada, tá bom? Obrigada, Cássia. Então, assim, obrigada, gente. Foi maravilhoso estar com vocês. Anne, obrigada de coração mesmo, mais uma vez. Sempre às ordens. Beijo. Um beijo, gente. Tudo de bom. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E dia 15 nós temos mais uma live aí às 17h30, tá bom, gente?
Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Coloque em prática, Cássia, vai dar tudo certo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigada.